Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje, minha convidada, é economista, professora da UFAL e cientista social, Luciana Caetano. O nosso assunto, a avaliação que ela vai fazer aqui sobre a composição do ministério do presidente eleito Jair Bolsonaro, que está sendo feita, né? E as medidas que irão impactar a vida dos brasileiros. E nós não estamos fora desse contexto, obviamente. Comecemos então pela equação, professora Luciana Caetano, do neoliberalismo versus Estado mínimo e condições de trabalho. Qual é o provável resultado dessa equação dentro do que a gente está vendo da mobilização do governo eleito, né? Vai assumir em janeiro de 2019 e as implicações dessa escolha. É um prazer estar aqui de volta, dialogar com você e com seu público, que é muito grande, e principalmente pela relevância desse tema na conjuntura atual. Então, eu queria pegar um pouquinho a década de 90, quando você tem ali no Brasil o acolhimento do neoliberalismo, que não surge na década de 90, vai surgir ali na década de 70 nos países mais desenvolvidos, mas aqui ele vai chegar após o consenso de Washington, quando você tem aí uma proposta dos países mais desenvolvidos de o Estado ser capturado pelo grande capital e numa perspectiva de você diminuir o espaço da classe trabalhadora, ou seja, é uma disputa entre lucro e massa salarial nessas economias. E nesse sentido, se nós tínhamos ali no início da década de 90 o ovo da serpente, do que a gente chama hoje de neoliberalismo, o que a gente tem hoje é o neoliberalismo com muitos filhotes e com uma força inimaginável, porque aí você tem duas correntes que vêm juntas e com muita força simultaneamente. Uma que se dá na esfera econômica, que é exatamente o Estado a serviço desses grandes conglomerados, numa perspectiva de você esvaziar o Estado, ou seja, você ter não mais um Estado regulador nessa disputa entre capital e trabalho, mas, por outro lado, você tem também um avanço muito grande desse ultraconservadorismo que vem com um viés religioso e moral que, de um certo modo, também vai unir forças, o que faz com que haja também um esvaziamento da esquerda, tanto talvez por ter pouca capilaridade no Brasil, pelo menos a gente vai perceber isso agora nessa última disputa, desde 2015 até os dias atuais. Isso, de um certo modo, vem com o discurso numa perspectiva de convencer a essa população, através do discurso moralista, de que algumas medidas são necessárias para recuperar o país e usando o Estado como isso. Ou seja, você tem um esvaziamento do Estado a partir do momento que você tem um congelamento de gastos, a partir do momento que você tem uma reforma trabalhista, a partir do momento que você tem uma proposta de reforma previdenciária, todas elas vêm no sentido de diminuir o Estado e abrir espaço para a valorização do capital. Se a gente pegar, por exemplo, a Previdência, o ministro da Economia que vai assumir, Paulo Guedes, ele é o principal acionista do BTG Pactual, por exemplo, que atua principalmente na área previdenciária. Capitalização. Exatamente. E há uma proposta muito grande de convencer a população de que esse modelo de previdência, ele não funciona, ou que funciona mal, ou que não se sustenta no longo prazo, numa perspectiva de que as pessoas sejam forçadas a compreenderem de que a reforma previdenciária é necessária e que, portanto, apoie o que está sendo proposto. E é importante considerar que o que está sendo colocado hoje como proposta para a reforma previdenciária é tirar o Estado e as empresas como contribuintes da composição da contribuição do financiamento, e deixar apenas a classe trabalhadora. Ou seja, você tem aí uma redução de 1/3 em termos de renda, o que vai ser insustentável no longo prazo, como aconteceu com o modelo chileno. Só para a gente compreender um pouco do que está sendo proposto, e o que está sendo proposto não é esclarecido como deveria ser, porque não é interessante que no seja. Modelo chileno, há uns 30 anos que foi implementado lá, e agora os previdenciários que já se aposentaram, aquela faixa etária de 70 anos, ao que parece, há até um número elevado de suicídio, que as pessoas entram em depressão porque contribuíram a vida toda e estão recebendo, se não me engano, quase a metade do valor de um salário mínimo
brasileiro. Não é isso? Exatamente, exatamente. Foi feita uma promessa e o que se percebe é que essa promessa não é cumprida, com a perda significativa do poder de compra dessas aposentadorias. Então, o que está sendo proposto hoje é uma redução muito grande do tempo, uma elevação da idade, uma elevação do tempo de contribuição e, em alguns casos, essa contribuição seria de, no máximo, 70% do salário mínimo, a exemplo, por exemplo, do benefício de prestação continuada, que tende a acabar e ser substituído por esse novo modelo. Então, você tem algumas mudanças que vão penalizar, principalmente, trabalhadores rurais, idosos. A base da pirâmide social, não é? Idosos em famílias que não têm renda, que nunca contribuíram e também não tem como serem mantidos pela família. Então, algumas pessoas, obviamente, aí você vai ter uma redução da extrema pobreza pela morte precoce, porque são pessoas que, se você tem um esvaziamento do Estado com investimentos em saúde e educação, ou seja, a partir do momento que o governo diz que o que se destina à educação, fala do presidente, do Jair Bolsonaro, que o que se investe na educação é um valor muito alto e a proposta dele é reduzir. Então, com a redução do investimento na educação e também na saúde, o que vai acontecer com a população de baixa renda, que demanda os serviços públicos, é exatamente a incapacidade de, com a renda recebida, dar conta disso no mercado privado. Em outras palavras, muita gente vai morrer por absoluta falta de assistência médica. Porque a capitalização, ela impõe, em alguns períodos, aportes de recursos para que a pessoa vislumbre uma aposentadoria dentro daquele padrão salarial que ela recebe no momento, né? E isso é quase impossível num país em crise e sabendo das dificuldades que as pessoas contribuem nessa modalidade. Né? E é importante compreender o seguinte, Gorete, além de você ter um modelo que não é mais o modelo solidário, que é o que funciona hoje. Então, é como se você fosse uma aplicação financeira e, a partir dessa aplicação financeira, você vai receber aquilo que você contribuiu. Então, a partir disso, o que é que vai acontecer? Se você tem uma rentabilidade da empresa de previdência complementar que está administrando esse fundo, obviamente que uma parte desse recurso que está sendo investido vai ser apropriado por essas empresas. E sem um controle sobre do aplicador sobre esses recursos. O acompanhamento. O acompanhamento. Né? Então, e aí foi exatamente o que aconteceu no Chile, ou seja, você joga nas mãos das empresas de previdência complementar, achando que você vai ter uma renda assegurada até morte, mas chega um determinado momento que você é avisado de que seu saldo de poupança esvaziou porque você não morreu dentro da perspectiva da empresa que fez o contrato com você. Isso é terrível. É isso. Sem falar que está sendo proposto para servidores públicos uma elevação da alíquota de 11% para 22%. Provavelmente isso vai se estender também para estados e municípios, uma vez que, acontecendo no governo federal, vai se estender para as demais esferas de governo. Em outras palavras, a gente tem aí um pesadelo a ser vivido nos próximos dias se a sociedade não se organizar, considerando que, para isso ser aprovado, o Congresso vai ter que aprovar e a gente precisa se posicionar no sentido de dizer assim, basta, a gente não está comprando esse discurso. Pois bem, falando sobre a economia, digamos assim, a política externa do Brasil para a economia, anuncia-se, não é, que se a opção do Brasil em 2019 for seguir a linha de Donald Trump, não é, de romper acordos econômicos com a China, o que pode acontecer com o Brasil? Pois é, o problema é que a gente hoje tem uma relação comercial muito estreita com a China em termos de volume de produtos negociados entre os dois países, o que favorece mais o Brasil, no caso, né? Exatamente. Nenhum país hoje, especialmente um país do porte do Brasil, ele pode abrir mão de um parceiro comercial com a China, porque é uma relação que já vem sendo construída há muito tempo, o que significa também um volume muito grande de negociações, de modo que romper com isso significa um prejuízo muito grande, não só para a classe empresarial, mas também para a classe trabalhadora, uma vez que uma redução de investimentos vai impactar em aumento da taxa de desemprego. E é importante considerar que essas empresas, elas dependem muito mais do mercado internacional do que do mercado doméstico. Então, se você tem, por exemplo, uma ruptura de qualquer parceria no mercado internacional, seja com a China ou com qualquer outro país,
país, mesmo que seja um país de pequeno porte, isso vai ter efeitos colaterais em cadeia sobre a economia de um modo geral. Isso tem a ver com o que a senhora está avaliando, com também a ideia de não negociar com alguns países da América do Sul? Não, exatamente. A gente não pode abrir mão, nem por questões ideológicas, nem por questões religiosas, nem por qualquer outra, abrir mão de parceiros importantes, sejam eles de países pequenos ou países gigantescos como a China, dado o efeito que isso vai ter para a dinâmica da própria economia. Então, o economista Paulo Guedes, e futuro, né, ministro da Economia do país, da Fazenda do país, ele chegou a dizer que o Brasil só fazia acordos comerciais na América do Sul, na América Latina, com países de tendências de ideologia bolivariana. Como a senhora entende essa afirmação? Pois é, há um equívoco muito grande na campanha de Jair Bolsonaro e em algumas outras também de extrema-direita, que é de primeiro supor que alguns países, inclusive a China, são países socialistas, embora tenham o nome. Do mesmo jeito que alguns partidos políticos no Brasil se dizem democráticos e não são nada democráticos ou socialistas também. Então, há um grande equívoco em se definir, por exemplo, uma economia como a economia chinesa ou algumas da América Latina, como economias socialistas, posto que a sua lógica de funcionamento é extremamente capitalista. E fazer esse discurso e levar isso adiante, rompendo essas parcerias com esse mercado internacional, sem sombra de dúvida, demonstra uma ingenuidade e uma imaturidade muito grande da equipe que compõe esse governo. Um estado de esquizofrenia que está não que só já começou no grande... a bater, não é? Entre eles, mas me parece que há uma imaturidade de você atender a um discurso que vem... talvez um discurso ideológico da extrema-direita, e isso não se sustenta na prática, porque nós precisamos de todos os países, independente das bandeiras que eles levantem, independente de religião, de questões ideológicas. Não, a gente não pode se dar o luxo de ter diplomacia e construir o maior número de parcerias possíveis, numa perspectiva de você fortalecer a economia no seu todo. Ou seja, ao invés de você romper, o que a gente precisa é abrir novas frentes de negociação com o mercado internacional. A gente pode entender que, por outro lado, a aproximação já colocada de banco do Brasil com um banco estatal americano, digamos assim, isso já seja uma indicação de que a saída do Brasil do bloco dos BRICS pode-se entender que é favorecimento à política americana na América? O que seria um grande equívoco é a gente se colocar refém de uma economia manipuladora como a economia americana, ou seja, a partir do momento que seja atendendo aos interesses dos Estados Unidos ou de qualquer outra potência do mercado internacional, você abre mão de parceiros menores, a gente está se declarando refém de um país que tem, historicamente, pelo menos nos últimos 50 anos, 50, 60 anos, uma força extraordinária sobre as economias de muitos outros países, seja pela questão puramente econômica ou pela questão bélica. Então, estreitar as relações comerciais com a economia americana em detrimento de outras parcerias significa colocar a soberania do país hoje em absoluto risco. O presidente eleito Jair Bolsonaro colocar-se como um Donald Trump no Brasil, quais são as diferenças que a gente pode entender para o Brasil, como é o Donald Trump para os Estados Unidos? Pois é, a gente tem, por exemplo, um tecido social no Brasil que é absolutamente distinto dos países desenvolvidos, de uma fragilidade muito maior, com uma demanda muito maior de um estado de bem-estar social que a gente vem quebrando aí desde ali 2016, com a entrada de Michel Temer, de modo que tentar transformar o território brasileiro em qualquer coisa à semelhança do território americano, principalmente no que diz respeito ao esvaziamento do Estado, no que diz respeito à regulação na esfera do trabalho, que é o que vem sendo feito, e aí a economia americana não é referência, porque eles praticamente não têm... E é outra realidade. É outra né? realidade. É um país desenvolvido. Praticamente você não tem legislação trabalhista, mas
a renda não é a mesma. Se você pegar, por exemplo, um comerciário no Brasil e um comerciário nos Estados Unidos, a diferença é gigantesca. Então, você tira, por exemplo, a proteção do Estado de categorias que demandam muito dessa proteção, considerando que a relação do trabalho ao capital é de subordinação. Então, se você tira o Estado e você deixa que capital e trabalho resolvam suas questões em livre negociação, como está posto na reforma trabalhista, do negociado sobre o legislado, a gente corre um risco muito grande de elevação de um grau de empobrecimento que pode comprometer o desenvolvimento do país, porque grande parte das empresas, são maioria, elas dependem do consumo doméstico e não do mercado internacional. Então, a gente tenta hoje fazer uma gestão no Brasil, à semelhança dos Estados Unidos, é um grande equívoco, porque nós não temos nem o aparato bélico, nem a inovação tecnológica que eles têm e nem o tecido social que os Estados Unidos têm. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode está solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a economista, professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Caetano, que faz uma avaliação aqui sobre a composição ministerial, o próximo governo, Jair Bolsonaro, e as implicações, né? Porque saímos de uma eleição polarizada entre esquerda e direita no Brasil e agora vamos experimentar um governo assumidamente de direita com as questões que estão sendo colocadas que vão definir o dia a dia dos brasileiros. E nesse contexto está a educação. Nós tivemos um episódio durante a campanha eleitoral, já no final do segundo turno, não é? Com as universidades aí, uma interpretação monocrática de alguns juízes eleitorais que autorizaram a entrada de policiais nas universidades para conter material de propaganda eleitoral. E o que se verificou é que, na verdade, não tinha a questão da propaganda eleitoral propriamente dita, mas era a discussão sobre as questões que estão na ordem do dia, ao ponto de ter sido suspensa essa ação pela própria justiça, pelo próprio judiciário. Exatamente. Como a senhora avalia a questão da educação no governo bolsonariano, digamos assim? Pois é mais um exemplo da esquizofrenia de Jair Bolsonaro, inclusive fazendo um vídeo orientando alunos a descumprirem o que manda a própria Constituição, que é o respeito ao direito de cátedra das universidades. E foi muito bom o posicionamento do STF, porque, de um certo modo, nos dá uma certa tranquilidade, porém, considerando que Jair Bolsonaro, ele age muito à margem da lei, embora ele, em alguns momentos, ele pareça fazer a defesa da Constituição, a gente sabe que, em momento algum, ele está preocupado com respeito à Constituição. Muito pelo contrário, a intenção é, inclusive, de alterar essa Constituição para que algumas coisas que ele vem prometendo desde a sua campanha sejam executadas ao longo de seu governo. Então, isso me causa preocupação, não só pelo esvaziamento da educação pública no país, mas de outros setores que são estratégicos para o desenvolvimento da nação. Então, a gente
tem, por exemplo, a ameaça da extinção do Ministério do Trabalho, que eu acho inconcebível em um país com o grau de desigualdade que a gente tem hoje e com as demandas de processos trabalhistas, mais de 3 milhões foram, me parece, em 2017, e eles querem acabar com os processos, eliminando primeiro com a reforma trabalhista, que aí você já esvazia a própria as delegacias do trabalho, e agora também com a extinção do Ministério do Trabalho como se fosse uma pasta do Ministério da Economia. Então, assim, tem um meio ambiente que parece que está uma possibilidade de que ele recue, mas você já tem aí Ministério do Esporte e Ministério da Cultura, que também vão ser uma pasta dentro do Ministério da Educação, e daqui a pouco vai acabar com o Ministério da Educação também. Eu acho que não falta muito para isso. Ou seja, não há um compromisso. Quando você percebe a perseguição de Bolsonaro à classe trabalhadora e à educação, você percebe muito claramente a serviço de quem o outro está. E aí, voltando um pouco para aquela discussão que a gente fez no início, da captura do Estado pelo grande capital, é exatamente isso. O Bolsonaro é o bobo da corte capturado pelo grande capital e que vem para cumprir uma agenda que não é dele, que ele nem sabe qual é. O Bolsonaro não sabe o que ele vai fazer nos próximos governos. Mas na questão econômica, por exemplo, se o governo do Bolsonaro abrir mão da China na relação comercial, os ruralistas terão muito que perder. Sim, tanto é que ele já está sendo pressionado, provavelmente haverá uma pressão da bancada ruralista no sentido de rever algumas posições que foram já anunciadas, a exemplo da mudada da embaixada em Israel. Né? Até porque o Egito também já se posicionou, já fez uma retaliação e ele inclusive se negou a Cancelou responder. Até a viagem. Exatamente. Então, assim, à medida que esses movimentos primeiros de Bolsonaro demonstra que ele não sabe muito bem o que é que ele vai fazer. Ou seja, durante a campanha não houve um debate de exposição das ideias, né? Na verdade, a eleição a Bolsonaro foi contra a população foi chamada a votar contra a corrupção, mas não se sabia ao certo qual era o programa de governo, porque isso não foi debatido, né? Não se teve essa oportunidade. E você teve aí mais de 20 milhões de fake news liberadas e que a justiça ignora, porque isso poderia, inclusive, anular a própria candidatura de Jair Bolsonaro, mas o judiciário fez de conta que isso estava dentro das regras democráticas, e aí ignora isso e segue adiante. E, embora o discurso seja de combate à corrupção, vale lembrar que, se você somar a renda de Bolsonaro como presidente da República durante 4 anos, isso vai dar 1.480.000, ou seja, menos de R$1,5 milhão. O que só a Havan desembolsou no financiamento dessas fake news foi de 12 milhões, quando ela deve 168 milhões à Previdência Social. Somando com as outras, já mais de 100 milhões de reais. Se isso não é uma corrupção antecipada, alguém me explique o que é. Agora, o que fez o Judiciário, o que fez Moro, o que fizeram em relação a isso? Ninguém fez absolutamente nada. Por quê? Está muito claro para a gente que há uma necessidade de você tirar do governo qualquer progressista, considerando que os governos progressistas têm uma agenda exatamente de inclusão social, e você radicalizar usando um discurso moralista para convencer a população da necessidade da mudança e usando a corrupção como um pano de fundo, sem que a população perceba que a corrupção está no próprio processo da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Basta você olhar para os números e isso fica muito evidente. Então, na verdade, o discurso de combate à corrupção, e aí se você olhar a seletividade do próprio Sérgio Moro ou do próprio Judiciário, você vai perceber que não tem absolutamente nada a ver com corrupção. Hoje saiu uma matéria que a Polícia Federal descobriu mais alguma coisa sobre o Romero Jucá, um desvio de 4 milhões. Então, assim, essas coisas, pouco a pouco, vêm à tona de quem dá início ao processo do impeachment, que foi um golpe que alguns resistem a admitir que foi um golpe, e tudo que vem na sequência, a própria irregularidade da prisão de Lula e a própria condução da campanha eleitoral, ou seja, a própria campanha eleitoral ela se dá à margem da lei em todos os aspectos, numa perspectiva de você convencer a população a partir desse discurso falso moralista e de combate à corrupção, para que
a esquerda se esvazie e que essa direita, e o que é mais grave, não é a direita que está assumindo o governo. Quem está assumindo o governo é a ultradireita com um discurso conservador, tanto na esfera econômica quanto com esse discurso moralista, religioso, enfim. Então, para mim é muito mais grave. Isso vai afetar a sociedade como um todo, inclusive as pessoas que no primeiro instante votaram no próprio Jair Bolsonaro. A senhora acredita que digamos assim, essa relação do governo Bolsonaro com a esquerda foi ampliada, essa relação conflituosa de ideias ideologicamente colocada, se ampliou para além de quem é PT no país? Muito provavelmente, porque aí o que é que você tem houve uma polarização e quem era de centro-esquerda, obviamente que convergem para a esquerda. E aí quem era de centro-direita converge para a extrema-direita. Então a gente teve aí uma campanha absolutamente polarizada, mas o que é mais grave nisso é o uso de mentiras para desqualificar um candidato e capturar essa população que, de um certo modo, teve aí as igrejas pentecostais como um grande cabo eleitoral dessa extrema-direita e que, de um certo modo, vai resultar em um resultado de campanha eleitoral favorável a essa extrema-direita que não tem nenhum compromisso com essa base que foi ludibriada pelas igrejas pentecostais. O tratamento que o presidente eleito Jair Bolsonaro tem dado à imprensa nacional, o que sinaliza, na sua opinião? O governo que preferiu fazer a comunicação com seus eleitores através das redes sociais, que contribuíram significativamente para a sua vitória na eleição. Olha, esse boicote à imprensa nacional, ela se dá muito mais pela consciência da incapacidade do diálogo de Jair Bolsonaro. Me parece que ele foi orientado pela própria equipe que estava conduzindo a sua campanha eleitoral, considerando que cada vez que ele... desconsiderar a imprensa... a desconsiderar, talvez não seja nem a intenção de desconsiderar a imprensa, mas sabendo dos riscos que corria de, a cada frase, você ter aí uma redução da pontuação com relação à intenção de voto. Então, me parece que esse recuo foi estratégico, numa perspectiva de você não tratar às claras de questões que são fundamentais para o desenvolvimento do país e como se isso não fosse importante. Então, a campanha de Jair Bolsonaro, ela não se dá no campo da discussão de ideias ou de um programa de governo, mas é uma campanha que se dá no submundo dessa mídia digitalizada, mas o que é mais grave, com mentiras, desqualificando o outro candidato, e mesmo com a proibição pela justiça, essa campanha continua sendo veiculada por esses canais. Então, isso a gente lamenta muito. Agora, tem aí uma tentativa de favorecimento de um dos canais, que é o do Edir Macedo, que é da Record, e exatamente por isso, no último instante do jogo, a Rede Globo parecia ter recuado um pouco em relação à defesa desse candidato, pela perspectiva de perder espaço, e só por isso, porque não é também uma rede de TV que tenha nenhum compromisso com a democracia ou com um jogo jogado dentro das regras democráticas. Bem, fake news, o próprio eleitor de ambas as partes cuidaram de disseminar nas redes, né? Claro, a organização pró-Bolsonaro foi... A gente observou que era indiscutível o volume de informações que foram veiculadas contra a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Mas é uma questão que a Justiça Eleitoral deve se preocupar para instrumentalizar a fiscalização maior sobre o que sai na rede, né? Seria, se as instituições fossem sérias, mas como eu já te falei há instantes, o Estado Nacional foi capturado pelo grande capital e isso inclui as instituições como o Judiciário. Então, lamentavelmente, a postura do STF, do Tribunal Superior Eleitoral e de outros tantos vem numa mesma perspectiva de um consórcio para a retirada da esquerda do poder, porque há interesses que estão sendo colocados na agenda de governo como prioridade, e não é a população de baixa renda. Chamou a atenção uma afronta à instituição, à Constituição, que foi feita durante a campanha pelo filho do presidente eleito,
em que ele falava que para fechar o STF bastava levar um cabo, um soldado, não desmerecendo o soldado e o cabo, eu não precisava nem de um jipe para fazer isso, né, para dar a ordem de fechamento. E isso se resolveu com um pedido de desculpas. É por aí? O que demonstra o posicionamento do judiciário frente às arbitrariedades, às irregularidades e todos os absurdos que foram cometidos por Jair Bolsonaro e família ao longo de toda a sua campanha. Ou seja, você relativiza algumas coisas e você dá um peso desmedido a outras, mas numa perspectiva de fazer cumprir o seu objetivo, que é tirar a esquerda do poder. E esse movimento, diga-se de passagem, ele está acontecendo no Brasil agora, mas ele já vem acontecendo na Europa e em outros países. É um movimento cíclico. É um mundial, não é? Exatamente. Então, esse avanço da direita e da extrema-direita no mundo é um movimento. Ele tem um novo ponto de inflexão com a crise de 2008. Você pegar, por exemplo, na Europa, você teve várias reformas trabalhistas ali, na Itália, Portugal, Espanha, então França. Então, vários países da Europa, eles já começam a fazer a sua reforma trabalhista ali entre 2011 e 2012. Eu acho que Itália em 2015, estava revogando agora em 2018, me parece, exatamente por observar que a reforma trabalhista não consegue alcançar os resultados prometidos e que, ao invés de resolver o problema da economia, você tem o recrudescimento da própria crise. E a gente vai tardar um pouco para compreender isso e a população se posicionar adequadamente para perceber o grande engodo que foi essa campanha da reforma trabalhista e como a gente não conseguiu se posicionar para evitar que um Congresso aprovasse, inclusive com grande parte desse Congresso sendo reconduzido. Né, o que me surpreende profundamente. A gente perceber que algumas pessoas que votaram contra essas duas reformas foram reconduzidas como se não tivessem feito absolutamente nada. Professora Luciana Caetano, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a economista e professora da UFAL, Luciana Caetano. Ela faz uma análise, não é, do pós-eleição e agora na formação do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro e as implicações, não é, com as contradições que estão sendo colocadas, enfim. Professora, voltemos ao item educação. A fusão do Ministério da Educação com o Ministério da Cultura e do Esporte e o anúncio de que não terá uma prioridade, digamos assim, financeira para esse ministério, o que é que se pode esperar? Veja, o Brasil é um país ainda com nível de desigualdade muito grande e está muito claro para a gente que a educação é a ferramenta de emancipação das pessoas e a principal de ascensão social, inclusive para instrumentalizá-la melhor para as disputas no mercado, seja de trabalho ou de outras frentes. Então, a partir do momento que você tem um esvaziamento da educação pública em um país em que a grande maioria da população não dispõe de renda suficiente para comprar esse serviço no mercado,
lado, obviamente que você vai promover aí um nível de exclusão jamais visto na história da educação desse país. E mais ainda, na hora que você propõe, além do esvaziamento no que diz respeito a recursos, você propõe metodologias de ensino para a criança, como se a criança tivesse autonomia para ensino à distância, você está desqualificando por completo e demonstra claramente que essa decisão está sendo tomada por pessoas que não têm a menor noção do que é educação, do que ela significa, nem como ela tem que ser administrada. Do mesmo jeito, a tentativa de aprovar esse projeto de escola sem partido. Então, a partir do momento que você vai tolher o professor numa perspectiva de que se faça a discussão que tem que ser feita em sala de aula, para, inclusive, estimular o senso crítico, você também está tentando silenciar as gerações seguintes com relação à compreensão da dinâmica, da conjuntura e das correlações de força que vão se dar na esfera política no país. Professora, o setor que defende a escola sem partido afirma, e eu já vi várias entrevistas, né, de educadores também que defendem essa proposta, de que em sala de aula não se discute a origem dos partidos, ou seja, há um ensino doutrinário do professor a partir da sua inclinação política. O que de fato acontece? Isso pode acontecer e qual é o entendimento geral sobre essa matéria em discussão em sala de aula? Esse movimento vem na mesma direção dessa tentativa de esvaziamento da esquerda num país. Ou seja, se você pega, por exemplo, a universidade, vamos pegar aí o curso de economia na universidade. Eu conheço professores que estão de direita, outros que são de extrema direita, uns que são de esquerda, outros que são neutros e outros que são de extrema esquerda. Obviamente que você vai ter aí cada um se expressando de acordo com as suas convicções, o que é absolutamente natural no ambiente de trabalho, qualquer que seja. Eu tenho uma disciplina, por exemplo, que é a economia política. Então, a base dessa economia é a teoria marxista. Mas eu discuto Adam Smith, David Ricardo, Karl Polanyi. Então, assim, a gente faz uma viagem pela construção do pensamento, o pensamento e histórico, pelas lutas de classe nas economias capitalistas, inclusive aqui no Brasil. Você não pode abrir mão dessa discussão em sala de aula, você não pode abrir mão, por exemplo, de Karl Marx, que é uma referência para a discussão das lutas de classe na história da humanidade, por exemplo. E é isso que está se tentando fazer hoje, você tirar algumas referências bibliográficas que são consideradas subversivas, como aconteceu no regime militar em várias partes do mundo. Ou seja, o que a gente tem hoje é uma perseguição à construção do pensamento crítico. E vale lembrar que doutrinar é o que as religiões fazem, que é um espaço de pensamento único, onde você defende um pensamento e cada religião vai defender a sua. Mas na universidade, ou mesmo nas escolas de ensino fundamental e médio, é praticamente impossível você ter uma doutrinação, considerando que você tem ali uma amostragem de uma sociedade que é diversa na sua própria estrutura. Que é plural, não é? Exatamente. Então, alunos que vêm de famílias católicas, adventistas, ateus, de maçons, ou seja, outro dia ele estava dizendo que o Estado não pode ser laico. Como não? Foi tão difícil você conquistar isso e agora você vai ter a perseguição aos candomblés, aos judeus. Não, a gente precisa conviver em paz. A gente precisa defender a diversidade porque ela é faz parte da identidade desse país. E me parece que a tentativa da aprovação de um projeto de escola sem partido vem numa perspectiva de você, sim, fazer uma doutrinação mais relacionada à extrema-direita. Então, é equivocado, é inconstitucional e vai encontrar resistência porque quem defende a pluralidade vai estar, obviamente, defendendo que isso seja respeitado conforme manda a Constituição. Nesse contexto, ainda há o contingenciamento por 20 anos que está valendo, que foi criado no governo Temer. Reduzir investimentos, já dentro de um contingenciamento existente, o que é que vai sobrar? Não, o pior não é nem o congelamento. O que a gente teve entre 2016 e 2018 foi um corte acima de 20% do que era repassado nominalmente para as universidades, de modo que alguns contratos hoje a gente não conseguiu recuperar. Por exemplo, reprodução de material para provas, não, a gente não consegue. Hoje, se um professor na Universidade Federal de Alagoas quiser fazer prova, ele tem que bancar esse material para conseguir fazer
fazer as provas com seus Chegou alunos. essa situação? Chegou e já tem muito tempo. Isso não foi o ano passado, não. A gente está desde 2016 que a gente está vivendo essa situação. E, obviamente, como há uma perseguição à educação, porque a educação, principalmente as universidades, é um ambiente onde você produz esse pensamento crítico, onde você teve uma maior manifestação da sociedade em defesa da democracia. Obviamente que esse vai ser um dos setores mais perseguidos pelo governo de Jair Bolsonaro, e ele já deixou isso muito claro. Então, a partir do momento que você já tem... E a fusão não é o problema é o esvaziamento no orçamentário, ou seja, a partir do momento que eu não destino mais recursos, inclusive para contestar a qualidade desse serviço. Agora, veja, você tem aí um corte de gastos muito grande na educação, mas você permite um aumento de salário do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, você percebe que a questão não é de recurso, mas do que eu priorizo na blindagem da minha gestão de governo, e aí você vem... E tem um efeito cascata, né? Tem um efeito cascata, exatamente. Né? Sobretudo no funcionalismo público em geral. Para o judiciário de um modo geral, entendeu? Então, assim, a gente percebe muito claramente pelas demonstrações que vêm sendo dadas desde a campanha e até o final do resultado das urnas, que teremos tempos difíceis com esvaziamento de setores que são estratégicos para o acolhimento das camadas de baixa renda, mas principalmente para a classe trabalhadora e para a educação. Quando se fala em 12 milhões de desempregados no Brasil, a gente pode entender que esses 12 milhões surgiram desde quando? Porque não se especifica quando essa marca chegou aos 12 milhões. Agora, não é só do governo Temer, não seria só no governo Lula. Como entender isso? O que foi colocado de forma pontual nas eleições? Tá, perfeito. Entre 2002, que é o final do governo do Fernando Henrique Cardoso, até 2014, a gente conseguiu 21 milhões de pessoas inseridas no mercado de trabalho com carteira assinada pelos dados de Arraiz, ou seja, nos governos Lula e Dilma, entre 2003 e 2014, foram 21 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho, de modo que, em 2014, a taxa de desemprego estava em 4,5%. Isso em 2014. Foi o melhor resultado nesse século XXI. Foi o ano de 2014. Em 2015, é o ano em que se estabelece uma crise política de grande proporção e você já tem aí uma tentativa de aprovação de algumas pautas bombas e aí a economia começa já a degringolar e ter efeitos perversos, inclusive na esfera do trabalho. Então, a taxa de desemprego já em 2015, ela já sobe ali de 4,5% para quase 10%. Então, ela já sobe muito em 2015. Só que em 2015, a taxa de crescimento do PIB foi 0, mas quando você vai para 2016 e 2017, a taxa de crescimento do PIB foi acima de 3,5% e 3,5%, somado dá mais de 7,5% nesses 2 anos. Então, esse recuo do PIB resultou num crescimento ainda maior, chegando em 2017 a mais de 14%, a taxa de desemprego dava quase 14 milhões de pessoas desempregadas em 2014. Então, o que é importante compreender é que essa taxa de desemprego cresce a partir de 2015, com o boicote do próprio Congresso ao governo Dilma e se agrava quando o Temer assume em 2016, 2017 e 2018. A gente recua um pouco em 2018, há uma sutil recuperação, mas a taxa de desemprego ainda é muito grande e eu não vejo perspectiva, inclusive, de recuperação, posto que a reforma trabalhista, ela, na melhor das hipóteses, ela vai mascarar essa taxa de desemprego e não conseguir reinserir pessoas com carteira assinada novamente. O combate às fraudes no Brasil estaria garantido com Sérgio Moro no governo? Depende de quem cometa a fraude. Se for alguém da extrema-direita, provavelmente vai ter a sua identidade preservada, porque a gente percebe muito bem que Sérgio Moro, assim como Bolsonaro, são pessoas que agem à margem da lei. Ou seja, o compromisso não é com a Constituição, não é com a lei, não é com o combate à corrupção. O compromisso da extrema-direita é, em primeiro, tomar o poder e, segundo, evitar uma presença da esquerda, considerando que as agendas de governo são incompatíveis. Como o Brasil, para finalizar, professora, na sua avaliação, como o Brasil chegou ao extremismo de direita e de esquerda numa eleição presidencial, quando no primeiro turno se tinha várias opções e o país não estava caracterizado até então com essa escolha? Gorete, eu não identifico o PT
como uma extrema esquerda. Nunca foi. Lula nunca foi um extremista e ele tinha 45% de intenções de voto já ali até setembro, era o que se registrava. Essa polarização se dá exatamente quando, diante do impedimento de Lula ser o candidato oficial do Partido dos Trabalhadores, e em solidariedade a ele, os demais partidos de esquerda, no segundo turno, obviamente, vêm para a esquerda, e o que parece ser uma polarização, na verdade, vem mais no discurso da extrema-direita, porque Bolsonaro não é direita, ele é extrema-direita. Na verdade, ele está a serviço da extrema-direita. Eu nem sei o que ele é exatamente, porque eu acho que ele não consegue compreender, né, a sua identidade ideológica, mas ele está a serviço da extrema-direita, que é definida um pouco pelo próprio judiciário e pelos donos do capital que vem dominando esse mundo, não só a América Latina, mas a Europa, e tentando uma nova regulamentação, esvaziando legislação trabalhista, ambiental e fiscal, numa perspectiva de elevar os circuitos de valorização do capital, seja no mercado de bens e serviços ou no mercado financeiro. Professora Luciana Caetano, lamento informar que a nossa entrevista chegou ao fim e eu agradeço aqui pena, mais uma vez a sua participação. Estava adorando conversar com você. Obrigada. Estou à disposição e é sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.